Muito bem, minha gente. De volta aqui com vocês para darmos continuidade às nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E os nossos estudos estão fundamentados neste manual, cuja temática é a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. São lições maravilhosas que tratam de orientações e princípios bíblicos na busca de preservar a saúde integral do ser humano. Portanto, estaremos falando de qualidade de vida. Não somente vida física e emocional, mas também vida e saúde espiritual. E hoje a lição número 9, estaremos estudando sobre enfermidades psicossomáticas. E o nosso texto áureo está baseado no versículo 4 do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. As lágrimas nunca mais serão encontradas nos olhos dos que foram salvos em Cristo. E também não haverá mais morte. Toda a descrição desta visão está ligada à eternidade e não à cronometragem do tempo. Ali não haverá mais tristeza, nem choro e nem dor. Sob os céus e sobre a terra, antes da vinda de Cristo, reinava a morte. A vida humana era cheia de tristezas, choros e dores. Quase todas as coisas apenas ocasionavam sofrimentos e muitas lágrimas. Porém, agora, as dores e as tristezas não mais existem. Os que partiram salvos com Cristo têm vida abundante e alegria eterna. As cenas tristes tornaram-se coisas velhas e viraram coisas do passado para nunca mais voltarem. E na verdade aplicada, iremos verificar que é importante que exista uma interação entre os familiares e a igreja, a fim de que possam identificar as enfermidades psicossomáticas, visando o tratamento e o acompanhamento das pessoas que sofrem diferentes tipos de enfermidades. E os nossos textos de referência encontram-se no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, e ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 8. Isaías 53, 4 diz: No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Esta é uma passagem extremamente importante relatada pelo profeta Isaías. Muitos desprezaram e rejeitaram a Jesus como o Messias prometido de Deus. Aqueles
que o desprezaram erraram o caminho ao condená-lo, pensando que era por causa das suas próprias culpas que Deus permitiu os seus sofrimentos e humilhações. As pessoas afastaram-se dele com aversão e antipatia. Os religiosos da época sugeriram que ele estava sofrendo os horrores da humilhação por causa da sua insubordinação à lei mosaica. Até nisso eles erraram. Jesus não foi condenado por algum tipo de erro que tenha cometido. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E as pessoas pensavam que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, como se ele pudesse ser contado entre os piores seres entre os mortais. Mas a causa principal foi porque ele levou os pecados da humanidade e estava moído por eles. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 5, assim diz: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Jesus enviou esses 12 homens, nomeou-os para pregar o evangelho e realizar grandes milagres e maravilhas. Eles estavam respaldados para exercerem a autoridade suprema sobre a igreja, no nome de Jesus que os enviara, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, ou seja, não passem pelo país dos não-judeus, porque o chamado dos gentios havia sido adiado para depois da descida do Espírito Santo sobre todos no dia de Pentecostes. Nem entrem nas cidades dos samaritanos. Ao viajarem pela Palestina, era costume passar por Samaria. A ordem era para que eles não entrassem nas cidades dos samaritanos. Se Jesus tivesse permitido que seus discípulos entrassem na cidade, certamente a antipatia que os judeus tinham com os samaritanos tornaria imprópria a conversão deles, pois teriam colocado um empecilho no caminho da conversão de outros judeus. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6. Ele chamava os judeus de ovelhas perdidas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. E o versículo 6 do capítulo 10 de Mateus, do nosso texto de referência, diz assim: pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Pelo contrário, disse Jesus,
procurem as ovelhas perdidas. Ou seja, aos judeus, Jesus os considerava ovelhas errantes que caminhavam perdidas, como ovelhas perdidas sem um pastor para orientá-las. Israel, o povo especialmente escolhido por Deus, como ovelhas errantes, procuravam encontrar o Messias. Era apropriado que Jesus se preocupasse para que o evangelho chegasse primeiramente a eles. E no versículo 7 deste mesmo capítulo, Jesus continua dizendo: vão e anunciem isto, o reino do céu está perto. Vão e anunciem isto. Cristo pretendia despertar o povo da nação de Israel para o reino do céu, que já se avizinhava. O reino do céu está perto. A missão dada aos discípulos era para que eles informassem aos judeus em primeira mão que eles deviam ser restaurados. Eles deviam saber que, sob o reino de Deus, teriam uma próspera situação, pois a felicidade que lhes fora oferecida não era nada da terra, mas oriunda da cidade eterna, do céu. E o versículo 8, capítulo 10, a ordem divina continua: curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Curem os leprosos e outros doentes. Jesus havia concedido-lhes autoridade do Espírito Santo para fazerem sinais de maravilhas. Ele os ordenou a serem fiéis e não suprimirem o poder que lhes foi dado para o bem-estar de todos. Ele os ordenou para que curassem os leprosos e outros doentes, ressuscitassem os mortos e expulsassem os demônios. Cristo veio para conceder benefícios e oferecer resgate da tirania de Satanás e da morte eterna. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Isso para que eles possam estar dispostos a aplicar os dons recebidos, pois os dons não lhes foram confiados pelo reconhecimento pessoal, mas para que sirvam de canal para transmitir a graça gratuita de Deus. E na introdução desta lição, o comentarista disse que já estamos na 9ª lição. Hoje falaremos sobre as doenças psicossomáticas, bem como a relação existente entre tais enfermidades e o pecado. As doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando ou agravando uma doença física. Também comentaremos, de modo específico, sobre a esquizofrenia,
que é uma perturbação mental caracterizada por episódios contínuos ou recorrentes entre o corpo e a alma. Qual deve ser o papel da igreja para tratamento desses casos? É o que veremos nesta lição. E no tópico número 1, o título é O Drama da Doença. Ninguém nesta vida está isento de ficar doente em algum momento. É lógico que ninguém gostaria de ficar doente algum dia. No entanto, a doença faz parte da vida e da existência humana. Algumas pessoas oferecem maior resistência às doenças e, por isso, possuem saúde mais vigorosa e adoecem menos que outras pessoas. Outras lutam pela sobrevivência e buscam tratamento para algum tipo de enfermidade. Isso sempre ocorreu dessa forma. Desde os nossos antepassados, a doença faz parte da vida e do nosso cotidiano. E no subitem 1.1, a relação entre doença e pecado. Há um mau entendimento entre algumas pessoas que associam a doença com o pecado. Muitos querem sustentar, equivocadamente, de que se alguém está enfermo é porque está em pecado. De uma forma geral, ficamos adoecidos porque somos pecadores. O apóstolo Paulo escreveu que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Isso significa dizer que toda a raça humana foi afetada pela triste realidade ocasionada pelo pecado nas suas mais diversas dimensões, tais como espiritual, biológica, psicológica e etc. Pensando nisso, Deus estabeleceu o plano divino para a salvação do ser humano e essa graça pode alcançar todas as áreas da vida. E no subitem 1.2, o título é A Promessa de um Corpo Transformado. Há os que apregoam que a conversão e a intimidade do homem com Deus têm poder para afastar qualquer tipo de enfermidade. Isso não é bem assim, pois a promessa de Deus para nós fala do corpo mortal que será transformado sem adoecimento, mas que somente o receberemos quando estivermos definitivamente na presença de Deus. Tal promessa é bem mais ampla, pois fala de um lugar onde não haverá dor, nem morte e nem luto. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. É o que vimos no nosso texto áureo. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Tópico 1.3. O gemido da criação. Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23 dizem assim: Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus.
Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Por causa da queda humana, o homem teve sua natureza transformada em estado de escravidão, tornando-a inútil e decadente. Todavia, esse não será o estado permanente para a criatura humana, já que Deus vislumbrou a sua libertação através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. De toda forma, toda a criação foi arrastada para a cova profunda do pecado. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Está lá no capítulo 3, versículo 17 do livro de Gênesis. E no tópico número 2, o título é As enfermidades psicossomáticas. Existe uma falsa ideia de que as doenças mentais são resultados de manifestações sobrenaturais ou demoníacas. Embora seja real a manifestação da possessão demoníaca à luz da Bíblia, também é verdade que as doenças mentais possuem características peculiares e que por isso não devem ser confundidas com as manifestações espirituais. A crença de que forças sobrenaturais assumem o controle da mente e do corpo através das enfermidades é muito antiga. E no tópico 2.1, o título é A Doença Mental e o Preconceito. As doenças que afetam a mente humana podem até parecerem absurdas para muita gente. Talvez seja essa a razão de não serem reconhecidas com muita facilidade. É bem mais fácil qualquer pessoa admitir a existência da doença da diabetes ou problemas cardíacos, por exemplo. No entanto, essas mesmas pessoas relutam em aceitar os sintomas ocasionados pelas doenças mentais. Muitos negam a própria doença quando são por elas atingidos. Mas, quando aparecem em outras pessoas, a tendência natural é fazer julgamentos. Surge então uma pergunta: se é fácil reconhecer a doença do fígado, do coração ou do rim, por que alguns relutam em reconhecer a enfermidade da mente ou do cérebro? A mera atitude de negar a existência da doença mental não passa de uma atitude preconceituosa. E no subitem 2.2, o tema é as características das doenças mentais. De que forma é definida a doença mental? Quais são as suas principais características? Entre tantas, veremos algumas. Sofrimentos. São definidas como características de doenças mentais as que produzem excesso de ansiedade, depressão,
insatisfação ou pensamentos e percepções perturbadas. A incapacidade são os indivíduos que não conseguem interagir pessoalmente, social e profissionalmente. São doenças que interferem prejudicialmente na capacidade de relacionamento interpessoal. Também os desvios de normas classificam-se como desviantes das normas, pois apresentam comportamentos que se diferenciam das normas sociais adequadas. E a infidelidade, ou melhor, a infelicidade. Geralmente, o paciente manifesta uma vivência de inadequação, de infelicidade. São pessoas que não conseguem ser felizes. E no subitem 2.3, a Bíblia não fala de doença mental? É uma questão. Muitos podem perguntar: a Bíblia faz relatos sobre doenças mentais? A Bíblia relata acerca de diversas pessoas que vivenciaram dificuldades envolvendo doenças da mente. Entre vários exemplos, podemos mencionar o profeta Elias. 1 Reis, no capítulo 19, versículos 3 e 4. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus! Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Outro exemplo, Davi. Salmo 38, versículo 4. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Salmo 42, versículo 11. Todavia, há de se notar que, nos tempos bíblicos, não existia o reconhecimento ou o conhecimento que existe hoje acerca dos problemas que envolvem as doenças mentais. Anteriormente ao século XVII, havia uma confusão geral entre os conceitos de enfermidades mentais e manifestações demoníacas. Atualmente, devido ao volume de informações que dispomos, nada justifica a ignorância com respeito a este assunto. E no tópico 3, a temática é o drama da esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica endógena que sempre existiu, sendo chamada de psicose. A doença é caracterizada principalmente por alucinações visuais e auditivas, além do isolamento social. Nem todas as doenças mentais são graves e incapacitantes. A depressão, por exemplo, é uma das doenças que envolve a mente humana e afeta um elevado número de pessoas.
Em alguns casos de doenças depressivas, dependendo do grau em que se encontra, com o tratamento adequado, pode-se recuperar a qualidade de vida da pessoa. No entanto, esse não é o caso da esquizofrenia. Subitem 3.1. A esquizofrenia é uma das mais graves doenças mentais. Apesar de não existir cura para a doença de esquizofrenia, ela possui tratamento que, se realizado de forma correta, o paciente pode ter grandes chances de levar uma vida normal, sem interrupção de suas atividades normais e, assim, continuar integrado socialmente. Quanto mais cedo se descobrir a doença, menores são as chances dela provocar danos mais graves na personalidade do indivíduo. O tratamento deve ser feito durante toda a vida do paciente e inclui medicamentos e terapia psicossocial. Em alguns casos, pode ser necessária a hospitalização. Além disso, é muito importante educar a família do paciente para diminuir o preconceito e tornar o tratamento mais efetivo. Embora a esquizofrenia exista desde o início do aparecimento do homem sobre a Terra, somente no final do século XIX é que a doença foi identificada. Inicialmente, deu-se a ela o nome de demência precoce, pois pensava-se que era um tipo de senilidade, ou seja, confusão mental e perda da consciência experimentada por pessoas idosas, que acometia também as pessoas mais jovens. E no tópico 3.2, a pergunta: quando surge a esquizofrenia? Não existe uma resposta única para esta pergunta. Porém, a predisposição genética pode ser um fator importante, já que uma pessoa que tem um parente de primeiro grau com a doença tem uma chance de 13% de também desenvolvê-la. Mas, claro, há também fatores ambientais que estão envolvidos no processo, apesar de que não se pode afirmar com certeza quais são. Existem fatores que, apesar de não serem a única causa da doença, aumentam os riscos da mesma, tais como histórico familiar, inflamações ou doenças autoimunes, complicações na gravidez e no parto, idade avançada do pai, uso de drogas psicoativas durante a juventude e a adolescência. A esquizofrenia é considerada uma doença grave, tendo em vista o seu comprometimento ao paciente e por ser ainda uma doença que se perpetua após a sua primeira manifestação. Geralmente, a doença da esquizofrenia aparece no final da adolescência e no começo da vida adulta, entre os 16 aos 30 anos de idade. Ainda que possa aparecer em idade mais avançada,
não é regra geral. Trata-se de uma doença que desorganiza e perturba a mente da pessoa de modo intenso, impossibilitando-a de levar uma vida normal. A manifestação da esquizofrenia é percebida como comportamento estranho, bizarro e incomum. E no tópico 3.3, o tema é a igreja diante da esquizofrenia. Dentre as doenças mentais, a esquizofrenia é a que se aparenta de forma mais drástica e perturbadora. Além de levar o paciente ao sofrimento por causa de suas manifestações, também faz sofrer as pessoas que estão por perto, especialmente os familiares. A igreja, quando bem orientada e consciente de seus efeitos colaterais, pode funcionar como um ponto de apoio e suporte, tanto para os pacientes que sofrem com a ação da doença, quanto para os familiares que estão ao entorno. Na verdade, o que desafia a igreja moderna é a forma como expor de maneira clara como a família de Deus pode encontrar lugar para todos. Disse Jesus: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. O Evangelho de Jesus Cristo precisa alcançar e tratar o ser humano em sua plenitude, de forma integral, não apenas no aspecto espiritual, mas as enfermidades que envolvem também a mente humana. O ambiente eclesiástico precisa ser acolhedor e misericordioso. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 16 e 17. E assim terminamos o nosso estudo de hoje sobre doenças psicossomáticas, especialmente a doença da esquizofrenia. Uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E qual é a conclusão que poderemos chegar diante de tudo isso? Nos dias modernos, é praticamente impossível viver sem contato com as doenças físicas e mentais.
nós também estamos sujeitos a elas. As enfermidades psicossomáticas são as enfermidades do século que atingem milhares e milhares de pessoas. Todavia, nossa esperança é que chegará o tempo em que não mais experimentaremos esses males que afligem não somente o corpo físico, mas também a alma. Enquanto esse dia ainda não chega, cada um de nós deve, como cristão, compreender que as doenças psicossomáticas podem surgir na vida das pessoas e das famílias, inclusive nas nossas. Mas Jesus Cristo é a nossa válvula de escape. Aleluia! É Ele quem nos proporciona saúde e paz. Até a próxima semana com a nossa 10ª lição, se Deus assim o permitir.